28:29 diz assim: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isto, muitos creram nele. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: glória a Deus, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. E o versículo 32, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Somente até aí. Tome seu assento, glorificando e exaltando, adorando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, louvado seja Deus. Eu inicio esse sermão chamando a sua atenção para algo que é muito comum em nossas vidas. E eu não falo na nossa vida como cristão. Eu falo na nossa vida normal, cotidiana. É bem comum nós adquirirmos alguns conhecimentos sem ter feito algum curso, né, ou uma faculdade, mas nós conhecemos aquilo porque os antigos nos ensinaram. E antes dele, alguém ensinou eles e foi passando de geração a geração. O nome disso chama-se conhecimento empírico. Nós não estudamos para saber que determinado assunto, nós conhecemos determinados assuntos e isso nós vamos passando para os nossos filhos, né? E se for perguntar para os nossos pais ou os nossos avós, quem foi que lhe ensinou isso? Eu digo, eu não sei, meu pai. Aí pergunta para o avô, quem foi que ensinou? Não sei, foi meu avô. E assim vai passando, e nós não sabemos. Pois bem, nessa palavra que nós vamos estudar hoje, que nós vamos meditar nela hoje, ela é mais ou menos assim, acerca disso que foi falado agora. Muita coisa na palavra do Senhor, nós sabemos porque o Espírito Santo nos conduz. Nós sabemos aquilo que devemos fazer porque o próprio Espírito Santo nos conduz. Mas, na maioria das vezes, a gente não sabe onde está e como aplicar isso. Então, Jesus, ele coloca diante de nós, né, vamos dizer assim, o nosso cursinho, a nossa faculdade, aquilo que a gente tem que aprender, para que no final de tudo nós sejamos aprovados, não é verdade? Então, não é, Deus, eu posso adquirir alguns conhecimentos de uma forma que o Espírito Santo me conduz, mas Espírito Santo, onde é que está isso? Aí eu tenho que procurar para saber com propriedade aquilo que eu estou recebendo do Espírito Santo de Deus, para que da mesma forma eu passe para outras pessoas com propriedade, assim como certas situações nós vamos ministrar a palavra corpo a corpo, né? E eu digo, o Senhor, Ele nos ensina que nós devemos fazer dessa forma. Aí a pessoa que está sendo ministrada a palavra diz, mas onde é que está escrito isso? Aí a gente fica, você entende? Deus, ele quer de nós não um conhecimento empírico porque alguém falou, ou o próprio Espírito Santo falou. Ele quer que nós tenhamos o conhecimento e também a propriedade para aquilo que nós estamos falando, sabendo onde é que está. Eu sei que está por aqui, mas eu não sei onde é, sabe? É mais ou menos isso. Então, quando Jesus, ele proferiu essas palavras até o versículo de número 32, glória a Deus. Quando ele proferiu, ele está simplesmente defendendo, ele está defendendo o seu ministério messiânico. Olha só, ele está defendendo aquilo que é a sua autoridade messiânica. Jesus, ele defende nessa passagem a sua autoridade messiânica, tanto que no versículo de número 22, aleluia, o versículo de número 22 dessa passagem, os judeus diziam, será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque Jesus estava dizendo, eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado, para onde eu vou vocês não podem ir. Eu digo, peraí, será que ele vai se matar? Então, eles não compreendiam aquilo que Jesus estava dizendo, olha, eu vou lá para o céu, vocês vão permanecer aqui. E o interessante é o seguinte, no versículo de número 30, quando nós lemos, né, muitos judeus criam nele, mas junto daqueles que criam, tinham aqueles que não acreditavam nele, questionavam a sua autoridade, questionavam o seu chamado, a sua missão.
não só questionavam, como não entendiam, né? Quando ele diz, eu não estarei aqui, né? Para onde eu vou, né? Quando ele diz, para onde eu vou, vocês não podem ir. Ele diz assim, será que ele vai se suicidar e vai para o inferno? Porque ele questionava dizendo que ele iria se suicidar. Será que ele vai se suicidar? Mas veja bem, quando nós lemos nesse versículo 23, em que ele diz, né, vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo, aleluia. Ele tá confirmando aquilo que no versículo de número 22 ele está dizendo. Ele diz, será que ele vai se suicidar? Não, vocês são daqui, eu sou de lá. Jesus está falando para aqueles judeus que eram opositores do seu ministério messiânico, do seu chamado messiânico. Vocês são daqui, eu sou de lá, né? Eu sou do céu, vocês são da terra. Eu sou de cima e vocês são de baixo. Por quê? Porque além deles não crerem naquilo que era Jesus caminhando como Messias sobre a terra, eles ainda questionavam a sua autoridade. Questionavam, aleluia, a sua autoridade, em que ele disse assim, vocês podem até questionar, mas vocês são daqui, eu sou lá do céu. Vocês são daqui de baixo e eu sou aqui da terra, aleluia. Mas para quem tiver a entender verdadeiramente o que quer dizer essa passagem, em que Jesus disse, vocês são daqui da terra, e Jesus falando, eu sou lá do céu, aleluia, nós precisamos voltar um pouquinho nessa passagem, mais especificamente no começo do capítulo 8, em que ali Jesus, ele está, glória a Deus, ele é levado para ele julgar, preste atenção, é levado para ele julgar a mulher que foi pega em ato de adultério. Nós conhecemos muito bem essa passagem, da forma como Jesus agiu. Interessante que Jesus, ele tinha vindo do monte, passou a noite orando, desceu do monte, ele foi para onde? Para o templo. E o que ele foi fazer no templo? Ele foi ensinar a palavra. Jesus, ele estava no templo ensinando a palavra, e no momento que ele estava ensinando, isso diz a palavra do Senhor no início, no capítulo de número 8 de João, que ele estava ensinando lá, de repente chegam alguns judeus, trazendo a mulher pega em ato de adultério, mestre, e disseram para Jesus, mestre, a lei ordena que ela seja apedrejada até a morte, porque ela foi pega em ato de adultério, tinha testemunha do pecado dela, preste atenção, tinha testemunho do pecado dela, né? E o que Jesus fez? Ele estava ensinando, e naquele momento que ele estava ensinando, ele não falou absolutamente nada, ele simplesmente se abaixou, como você bem conhece, se abaixou e riscou no chão, como se estivesse escrevendo alguma coisa. E ali Jesus, a gente pode entender nessa passagem que Jesus, ele não ia falar nada, mas ele sendo Deus na terra, os judeus, ele sabia o que ia acontecer, e os judeus chegaram e insistiram, mestre, julga, o que o Senhor diz acerca dessa mulher, que foi pega em ato de adultério? Porque queriam pegar ele em alguma coisa para o acusar. Preste atenção, ele estava ali, riscando no chão, porque já tinham feito a primeira pergunta a ele, e ele se abaixou. Quando foi na segunda pergunta, ele se levantou, olhou para todos aqueles que estavam com a pedra na mão, e ali ele cortou, aniquilou toda a possibilidade de uma tragédia diante dele e de outras pessoas. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra nessa mulher. E a mulher estava lá posta em pé diante deles. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que eles fizeram? De um por um, jogaram as pedras fora. Não falaram absolutamente nada, viraram as costas. De um por um foi embora. De um por um foi indo embora. Ficou só Jesus e a mulher e alguns discípulos que estavam ali aprendendo. E Jesus chama a mulher e disse: te levanta, mulher, olha só, olha para trás. Cadê aqueles que estavam te acusando? É isso que diz a palavra do Senhor. Mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão? Quem pode te acusar? Diz assim: mulher,
onde estão eles? Ninguém condenou você? Ele fez uma pergunta para ela: ninguém condenou você? Ela disse: ninguém, Senhor. Ela respondeu: ninguém, Senhor. E Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Glória a Deus. Sabe o que Jesus olhou no coração daquela mulher? Ele olhou o arrependimento. Porque ali nós vemos uma dupla situação. Olha só, uma dupla situação. Jesus ali naquele momento sendo Deus. Jesus ali naquele momento sendo Deus. E ao mesmo tempo colocando diante daqueles que queriam matá-la, daqueles que queriam apedrejá-la até a morte, colocou sobre eles a culpa que estava sobre ela. Justamente dizendo: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ali Jesus, observando aquilo que os judeus estavam prontos para cumprir a lei em cima daquela mulher, Jesus mostrou para eles mesmo que eles não cumpriam nem na vida deles. Hipócritas. Estavam prontos para acusar, mas não estavam prontos para se arrepender. Preste atenção. Estavam prontos com o dedo apontado, as pedras na mão, para ser lançado e matar aquela mulher, mas eles não estavam com o coração preparado para se arrepender. Porque naquele momento, você lembra daquela situação dos 10 leprosos, em que eles eram rejeitados? Todos os 10 receberam a cura, mas somente um, que era samaritano, voltou. Somente um, que era estrangeiro, voltou. Aqueles que estavam com as pedras na mão, eles poderiam muito bem jogar as pedras no chão, se ajoelhar diante do Senhor e pedir perdão. É verdade, Senhor, eu sou digno de morte, porque eu sou tão culpado quanto essa mulher, eu sou tão culpado quanto ela. Só que não, eles preferiram engolir o orgulho deles, jogar as pedras fora e virar as costas e ir embora. Aleluia. Aí sabe o que acontece? Aleluia. Eles indo embora, ali aquela mulher lá encontrou, sabe o que? A redenção. Ela encontrou a redenção em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus olhou para o coração dos fariseus, Jesus olhou para o coração da mulher. Aleluia. E deu a oportunidade para os dois, tanto para os judeus quanto para a mulher. Quem foi que se arrependeu? A mulher. Aleluia. Quem foi que se arrependeu diante do Senhor? Deu a oportunidade para todos, só que eles tinham o coração endurecidos para o Senhor. Aleluia. E essa oportunidade foi dada de se converter ao Senhor. Eu não digo nem converter ao Senhor, eu não digo nem se converter. Senhor, eu me converto a Ti, eu confesso a Ti como Senhor e Salvador, porque naquele momento talvez fosse algo muito complicado para os judeus receber Jesus em carne e osso como Senhor e Salvador. Eu não digo isso, mas o arrependimento vem desde a criação. Desde a criação, o Deus, Ele é infinitamente misericordioso para perdoar quem se arrepende do seu coração, quem se arrepende verdadeiramente. Mas eles não aceitaram se arrepender. Sabe aquele que chegou, Jesus estava pregando e não podia ninguém mais entrar, porque estava lotada ali a casa. Então abriram o teto e desceram aquele paralítico na maca. O que é mais fácil? Perdoar os pecados? Ou dizer a este paralítico: levanta, toma teu leito e vai para tua casa? Eles não entendiam isso também. Para provar que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu te digo: levanta, oh glória, levanta, toma teu leito e vai para a tua casa. Para que todos ali, tinham uma multidão que ninguém conseguia entrar na casa do Senhor, ninguém conseguia entrar. A oportunidade foi dada para os fariseus, a oportunidade foi dada para todos os judeus, mas eles preferiram engolir a sua vergonha e ir embora, virar as costas para o Senhor, do que se arrepender diante dele, daquilo que vem fazendo, daquilo que eles vinham fazendo. Aquele que tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eles reconheceram estar cheios de pecado e dignos de morte, lançaram as pedras no chão
e foram embora. Você sabia que na nossa vida hoje é da mesma forma? Na nossa vida hoje é da mesma forma. Muitos são aqueles que nos acusam, muitos são aqueles que acusam você e a mim, aleluia, mas não há uma autoavaliação daquilo que está se fazendo, não se tem uma autoavaliação, aleluia, sendo observado que a conduta daqueles que nos acusam é muito pior, pode ser muito pior do que aquilo que pode ser o nosso pecado, pode ser a nossa falha. Você entende que a conduta daqueles que nos acusam, que estão com pedras prontas para lançar em você, é muito pior do que o pecado que você pode estar carregando ou eu posso estar carregando. Muito pior. Não olham isso, não enxergam isso. Ou seja, eles preferem matar do que propriamente dito apacentar, apaziguar, cuidar da situação. Digo, minha filha, não faça mais isso, sabe, não faça mais isso, venha, eu vou lhe ajudar a não fazer mais dessa forma, porque dessa forma agrada a Deus. Não, mas eles preferem vir com pedras, sabe, o semblante fechado, é agora que eu vou te matar, porque a lei me ordena matar, a lei me ordena matar, eu posso matar, então eu vou matar. Só que não foi isso que Jesus ensinou, não é isso que Deus ensina através da sua palavra, não é isso. Porque no versículo de número 29, olha o que fala, o versículo de número 29, aleluia, diz assim: eu conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Ou seja, se Jesus ele está confirmando que ele conhece a Deus, preste atenção, se ele diz que ele conhece a Deus porque ele veio de Deus e ele sendo Deus, qual é a essência, aleluia, de Jesus naquele momento? É o amor, aleluia. E se ele é a essência do amor, e hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, qual é a essência que deve, aleluia, habitar em nós? É o amor, aleluia, para que nós não sejamos como judeus, que estão com uma pedra na mão, pronto para matar o irmão que está em pecado, porque a lei diz isso, a lei fala isso, aleluia. Mas nós temos que ser como Jesus, um olhar caridoso, um olhar apacentador, um olhar de salvação, preste atenção, um olhar que é para salvar o próximo, não para matar ele. Nós temos que puxar ele do buraco, não empurrar mais ele para o buraco, aleluia, porque é exatamente isso que agrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o Senhor nos ensina, é isso que Jesus quer de nós, quer de você, quer de mim. Olha o que fala em Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 17, diz assim a palavra do Senhor: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Você lembra que agora, aleluia, foi falado que aquele que está com a pedra pronta para lançar em você, talvez tenha mais pecado, ou pela ação tem maior pecado, porque ele quer lhe matar, aleluia, ele não quer lhe dar vida. Esse maior pecado carrega, precisa se arrepender, porque está com o dedo apontado para lhe acusar, uma pedra na mão para lhe lançar, e se possível lhe matar. Maior pecado ele tem, porque ele não sabe o mal que ele está fazendo para si próprio e para o irmão, aleluia. E aí me traz a memória, sabe que passagem? A passagem das ovelhas, glória a Deus, em que Jesus ele disse: ai daqueles que fizerem tropeçar um desses pequeninos, é melhor colocar uma pedra de moinho no pescoço e lançar no meio do oceano, do que fazer um desses pequeninos tropeçarem, aleluia. É isso que diz a palavra do Senhor. Então o nosso conhecimento, ele não deve ser um conhecimento empírico. Eu sei o que diz a palavra do Senhor, o Espírito Santo me constrange a fazer, e se eu não faço, aleluia, o amor de Deus não está em mim. Louvado seja Deus. Olha o que fala ainda em Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 17 também. Coincidência, né? Tiago 3,17. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Olha só, eu vou ler mais uma vez o versículo 17 de Tiago 3, que diz assim: mas a sabedoria lá do alto é do Senhor, primeiramente pura, depois
pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia. Preste atenção, cheia de misericórdia, aleluia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Olhe como Deus quer que através do Espírito Santo nós venhamos conduzir alguns irmãos que pecaram na presença do Senhor. Está em falta na obra, está em falta na igreja, está em falta comigo e com você, aleluia. Não é para empurrar para o buraco, é para tirar do buraco, é para pregar a palavra, é para anunciar o amor de Deus, é para falar, é para ser assim, como fala aqui o apóstolo, aleluia, como fala Tiago, glória a Deus, cheio de sabedoria, primeiramente pura, pacífica, gentil, amigável, cheio de misericórdias e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecou contra mim? 7 vezes? Não digo só 7 vezes, mas 70 vezes 7, aleluia. Se o meu irmão pecar contra mim e vier ter comigo, aleluia, eu devo perdoar quantas vezes ele vier comigo, aleluia, pedir perdão. Agora imagina, ele estando, aleluia, ali, pecando contra a obra do Senhor de uma maneira mais geral. O que eu tenho que fazer? Ser paciente, ser amigável, ser tolerante, ser amável, aleluia, porque o problema não está em mim, a não ser que eu esteja com uma pedra na mão para lançar sobre ele. Eu sei que o problema está nele, mas eu não sou aquele que acusa, eu sou aquele que ajuda. Eu não sou aquele que aponta, eu sou aquele que abraça, aleluia. Eu não sou aquele que empurra para o buraco, eu sou aquele que tira a pessoa do buraco e orienta segundo a palavra do conhecimento. Palavra do conhecimento. Glória a Deus. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 4. Vem dizer assim a palavra do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo de número 4. Aleluia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Vou ler mais uma vez. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Aleluia. Hoje nós temos vida em Cristo Jesus, para ser, aleluia, aquele que vai transmitir a vida para aqueles que estão sem, aqueles que estão precisando desse amor, dessa misericórdia, porque um dia nós estávamos mortos em nossos pecados, e o que aconteceu? Chegou um enviado de Deus e pregou a palavra, plantou a semente. Hoje nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, porque Ele nos chamou, e nós vamos desprezar aqueles que são fracos na fé? A palavra do Senhor me ensina a ser tolerante com todos, principalmente com os fracos na fé, aleluia, porque, aleluia, assim diz a palavra do Senhor: aquele que está de pé, cuide para que não caia, aleluia, justamente porque aquele que está enfraquecido, um dia pode ser você e eu enfraquecidos, e vamos precisar de quê? Da ajuda de um outro irmão, aleluia. Isso é o que? Irmandade. Isso é irmandade. Devemos estar aptos a cuidar da igreja de Deus, não por conhecimento empírico, porque alguém falou, e falou para mim, porque eu sei que é isso que agrada a Deus, porque eu sei que é isso que agrada o Senhor. Essa é a vontade de Deus, aleluia. E nós vamos agora para Mateus capítulo de número 5, versículo de número, aleluia, 7, acerca das bem-aventuranças. E olha o que fala, para que a gente finalize essa mensagem e fique de pé. Mateus capítulo 5, versículo de número 7, vai dizer assim, também está, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se você é misericordioso, você terá misericórdia, você receberá misericórdia de Deus. Se você tem esse sentimento de misericórdia da parte de Deus no seu coração, certamente você alcançará
misericórdia. A bondade e o perdão que os misericordiosos mostram aos outros também serão mostrados a Ele. Preste atenção, a bondade e o amor que os misericordiosos têm serão mostrados a estes. Aleluia, será evidenciado se você mostra amor e misericórdia. Isso será mostrado diante de você também um dia. Sabe em que dia? No dia que Jesus vier buscar você e a mim para estarmos eternamente na glória com Ele. O que Jesus quer de você e de mim? Você lembra o que aconteceu domingo? Aleluia, saímos daqui transbordando. Nem parece que a gente saiu daqui mais de 1h da tarde. Parece que a gente queria continuar aqui. Aleluia, nós saímos daqui por quê? Porque o nosso foco estava aqui. Nós estávamos em comunhão uns com os outros. A igreja cheia, muito cheia de adoradores. Isso porque a gente achava que não vinha muita gente, veio, né? E foi uma bênção para a glória de Deus, né? Então, o que é isso? Comunhão, meus irmãos. E saiba verdadeiramente que mesmo a gente tendo comunhão com o Senhor e comunhão com os irmãos, o irmão que está do meu lado, ele pode estar fraco, ele pode cair, ele pode tropeçar, aleluia. E nós não temos que ser como aqueles que estavam ali diante da mulher, com as pedras na mão, pronta para lançar, pronta para matar. Não, seja misericordioso, que esteja pronto para ajudar, apto, pronto para ajudar essa pessoa que está diante de você, ou do seu lado, aleluia, precisando de uma ajuda. Se coloque de pé, em nome de Jesus.